Beleza, então, já estamos aqui gravando. Então, bora lá responder essas questões de processo civil. Processo civil é legal, não é tão difícil assim, não. É mais fácil do que alguns assuntos lá do direito civil. Peraí, só fechar aqui esse negócio, está me atrapalhando. Beleza, agora vai. Primeira questão aqui de 2018, a gente tem questões de 2022, questões recentes, tudo certinho, tudo bacana para a gente se atualizar aqui com o padrão da OAB. Não se dispersem, preste atenção aqui nesses enunciados. Primeira questão, 2018. Alexandre ajuizou a ação em face da prestadora de serviço de iluminação pública de sua cidade, questionando os valores cobrados nas últimas contas, bem como pleiteando a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. A título de tutela provisória, requereu a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, tendo a juíza competente deferido liminarmente a tutela da evidência sob os fundamentos de que a ré costuma apresentar contestações padronizadas em processos semelhantes, o que caracteriza abuso do direito de defesa. Beleza. Parece ser difícil a questão, mas depois que a gente começa a perceber que muitas dessas questões aqui de tutela se baseiam em um artigo padrão aqui do Código de Processo Civil, a gente só tem que ficar de olho nele e gravar os detalhes. E que artigo é esse? É o artigo 311. Ele vai aparecer aqui várias vezes, 311. Tranquilo? E dentro disso saber algumas informações, né, sobre tutela de urgência, tutela de evidência e tudo mais. Beleza? Aí o que a gente tem que aprender bem aqui? Coisa básica. Que na tutela de evidência, para ela ser concedida, não precisa aquela história de perigo limora e fumus boniuris, a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A gente não precisa disso. A gente analisa outras coisas na tutela de evidência. Aí dentro dessas coisas, a gente tem cinco possibilidades, onde, estando presente, no caso hipotético, a gente vai ter a possibilidade da concessão da tutela de evidência. Segundo ponto, dentro dessas possibilidades da tutela de evidência, a gente vai ter duas, onde o juiz ele vai poder decidir liminarmente, beleza? Porém, outras não, a gente tem que gravar, entendeu? Aí a gente vai ter que gravar. É bem aí que fica difícil, a gente tem que gravar. Aí eu perguntaria o seguinte, o juiz acertou ou o juiz errou? O que foi que eu falei ontem nas questões de processo penal? Que, via de regra, lá nas questões de processo penal, o Ministério Público vai errar na denúncia e o juiz vai errar na sentença. Aqui, no processo civil, a gente pega a ideia do juiz fazendo besteira e a gente tendo que encontrar onde que o juiz errou. Se eu pego essa ideia, entendeu? Eu pego essa dica e entendo que o juiz errou, o que eu consigo eliminar logo aqui de cara? Duas. Aqui, ó. Duas. Eu elimino. Pô, desci foi aqui sem querer. Ficaríamos com o quê? Com letra A e letra D. Mas pegando a ideia, a gente pegou a ideia que o juiz aqui, né, deu uma decisão, e nessa decisão dele, por padrão, isso não é 100%, não é para 100%. Isso aqui ajuda o cara na hora da dúvida. Depois eu vou pegar aquela dica que eu acho que pode dar certo aqui, porque a chance de acertar aumenta para 50%. Aí eu perguntaria, o gabarito é letra A ou letra D? Ver se alguém comentou aqui. Tá bom, Sidney, não esqueça não. Eu fico olhando lá direitinho para ver o que está faltando.
Qual é o gabarito dessa questão? Letra A. Letra A. O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, na medida em que esta somente é cabível quando há súmula vinculante sobre o tema. Essa aqui eu eliminaria com outro macete. Qual? O da restrição. Ou seja, ele está dando a ideia aqui que existe somente uma possibilidade de concessão da tutela de evidência de forma liminar. Ele só deu a ideia de uma. E eu falei que tem mais 4 ou 5 possibilidades. Ou somente restringiu a somente uma possibilidade. Ó. Pegaria outro macete e eliminaria a letra A. De boa, tranquilamente. E sobraria a letra D. O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela da evidência. Aí ele vem aqui, pois, faz a introdução explicativa, vai ficar tudo explicado. Pois é necessária a oitiva do réu antes de concedê-la, quando a gente usa como fundamento o abuso de direito de defesa. Porque eu também falei que tem as possibilidades, dentro dessas possibilidades da concessão da tutela de evidência, a gente tem as possibilidades onde o juiz pode conceder de forma liminar sem necessidade de ouvir a outra parte. E essa aqui não é uma dessas possibilidades. Entendeu? Aí a questão parece ser difícil, mas não, isso tudo está lá no 311. Entendeu? 311. Vou mostrar aqui para vocês o 311 e tenta colocar ele na cabeça aqui, porque ele vai reaparecer. Então, bora lá. Para a gente entender, porque a gente faz a leitura e não entende. Tá aqui, ó. Tá aqui, bem aqui. A tutela de evidência será concedida independentemente lá daquela história do Perico Limori e do Fumus Boniori. Aí vem aqui. Vai ser concedida quando? Aí vem aqui. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. Uma possibilidade. Eu vou numerar aqui. Peraí, vou dividir para vocês perceberem quantas possibilidades são. Uma. Parou bem aqui, ó. Aqui vai ser outra. Por que é outra, Arthur? Conta do ou. Beleza? Conta desse ou bem aqui. Primeiro, caracterizado abuso de direito de defesa. Segundo, ficar caracterizado, porque eu repito, como ele colocou o ou, significa que ele vai pegar essa primeira parte aqui, só que ele deixa subentendida. Ó, ou ficar caracterizado o manifesto de propósito protelatório da parte. Duas possibilidades. Aí vem aqui o inciso segundo, que na nossa contagem ele vai ser o terceiro. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Calma. Apenas documentalmente, Arthur? Não, porque tem um ezinho bem aqui, ó. Ele dá a ideia de soma. Então, documentalmente, ele colocou apenas aqui, não sei nem porque esse apenas é desnecessário. Bem aqui, ó. Mas se o cara vacilar, ele entende que é apenas documentalmente. Não, é documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo. Ponto. Ou súmula vinculante. Aí aqui já é outro. Deixa eu ver aqui se eu individualizo ele também. Peraí, rapidinho, deixa eu só liberar aqui. Porque esse negócio de sair dividindo esses artigos e incisos, aqui é chato. E eles gostam de fazer questões em cima disso. Muita gente erra, porque não consegue fazer esse destrinchamento. Alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese em julgamento de caso repetitivo. Ou, deixa eu ver aqui como é que eu pego esse bem aqui. É esse aqui todinho, documentalmente. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e em súmula vinculante. É mais outra aqui. Agora segura. Esse conceder liminarmente, ele entra bem aqui. Vocês vão já entender como é que fez essa história toda. Vou já enumerar. O outro. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob combinação de multa, e a petição foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Aí vem um parágrafo único. No parágrafo único, ele vai dizer que os incisos 1 e 2, o juiz pode decidir liminarmente. E quais são essas hipóteses? Aí agora eu vou organizar aqui, a gente vai pegar esse. 4.
5. Se eu fosse reestruturar, aí eu ia dizer o seguinte, nas hipóteses dos incisos 3, ainda botei errado, 4 e 5, isso aqui é eu fazendo aqui outro esquema. No CPC, ele coloca 2 e 3. 3 e 5, o juiz poderá decidir liminarmente. E na nossa questão, ele pegou a hipótese 1, ficar caracterizado abuso do direito de defesa, e ela não entra na regrinha do parágrafo. Por isso que o juiz errou lá, na hora que ele concedeu, na hora que ele deferiu, de forma liminar, a tutela, como fundamento, usando como fundamento o abuso do direito de defesa. E ele errou porque ele tinha que dar direito à outra parte, ser ouvida antes, beleza? Gabarito letra D, fundamento 311. Segura, esse aqui ele vai aparecer, ó, ele vai aparecer em outras questões. Aqui eu só reestruturei, daqui não é o padrão que está lá no CPC, eu só reestruturei. Para vocês perceberem que tem 1, 2, 6 possibilidades na história. Entendeu? A gente não seguia só pela contagem do inciso, não. Porque dentro da contagem dos incisos, a gente consegue dividir ele. É só observar o ou. Enquanto vocês vão encontrar aquele ou, pronto, pode prestar atenção, que ali ele vai dar uma quebrada e vai trazer outra ideia, outra possibilidade. Segundo, em virtude de acidente sofrido nas dependências da loja da operadora de celular Fale Mais, Luana ajuizou a ação em face da empresa, buscando indenização por danos materiais e morais, com a concessão de tutela de urgência, para o pagamento imediato das despesas médicas. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovados, por meio de documentos, sendo certo que sua tese encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. Documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Entrou naquela possibilidade de conceder de forma liminar. Será 6? Então, bora lá. Sobre o caso, assinala a afirmativa correta. Letra A. Será possível a concessão da tutela de evidência, podendo ser dispensada, para tanto, a prévia oitiva da ré. É o gabarito ou não é? Está batendo com o que eu acabei de ler, é onde entra na regra, na exceção lá onde pode deferir a liminar, sem necessidade de ouvir outra parte. Sim ou não? Sim. Gabarito. Letra A. Beleza? Gabarito, letra A. Bateu certinho. O que eu falei. Eu só tenho que ficar de olho nesse artigo 311. Logicamente, não só ele, né? Mas ele gosta de aparecer porque ele tem esse parágrafo único. E nesse parágrafo único ele traz lá uma exceção. Aí eles vão querer ficar brincando com a nossa cabeça. Entendeu? Letra B, incorreta, né? Porque se eu estou falando de tutela de urgência, na tutela de urgência eu tenho que fazer sim, abrir o tópico lá para fazer a demonstração do período de mora de fumos boniores. Letra C, a tutela antecipada que for concedida em caráter acidental torna-se estável se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso, levando a extinção do processo. Volta de novo, volta aqui uma coisa. Eu sempre falo, grava o básico. Por quê, Arthur? Porque se tu gravou o básico, tu já sabe que aqui é o gabarito. Porque tu gravou o básico, e tu tem certeza que isso aqui está certo. Por que vale a pena eu gravar o básico, as regras básicas? Porque se tu for ler isso aqui, tu vai ficar assim, perdido da cabeça. Meu Deus, eu não sei o que é tutela em caráter acidental, tutela antecedente, não sei mais. Porque o cara vai se enrolar, é muita informação. Mas eu gravei o básico. Eu posso não saber explicar isso aqui, ó. Entendeu? Mas eu sei que isso aqui está certo, porque é o básico, é o que está lá na letra da lei.
Agora, se tu não gravou o básico, tu vai ler isso aqui, tu vai ficar louco da cabeça, tu vai dizer que a prova foi muito difícil e etc, etc. Não, a prova não foi difícil, mas ela ficou difícil para ti porque tu não estudou o básico. Aí tem gente que se afoba, acha que vai aprender tudo. Ah, eu vou estudar processo de estudar. Não, meu filho, aprende o básico, vai pelo menos ler o CPC. Vai ler, vai grifar alguma coisinha ali. Fica de olho nas questões e o que elas cobram como gabarito. Respostas básicas. Eles vão colocar alternativas com algo aparentemente mais complexo para te deixar doido, porque tu não aprendeu o básico. Entendeu? Então, não vão ficar achando que vocês vão aprender tudo aqui, não. Tudo de processo civil, de processo... Não aprende. Não aprende. Não tem como. Não aprender em 5 anos. Vão aprender em 3 meses? 2 meses? Não. Mas grava o básico. Só isso, pode ser feliz. Entendeu? Então, sem desespero. Mas em relação a essa letra E, essa letra C, a hipótese de estabilização de tutela antecipada, ela se refere à tutela antecipada de caráter antecedente. Entendeu? De caráter antecedente. Ele botou aqui, ele botou de caráter incidental. Letra C, concedida a tutela de urgência ou de evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução processual. Não, nada disso. Ela poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Aí a gente pegaria aqui o bizu do somente, né, que deixou só para o final do processo, da instrução, errado. Gabarito letra A. Onde é que está a resposta? De novo, lá no 311. Ó, 311. Aí ele pegou aqui, ó, alegações de fato ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante. Isso aqui não serve para nada. Esse apenas. Entendeu? Porque não é apenas documentalmente, é documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou tiver tese firmada em súmula vinculante. Beleza? Olha essa daqui, ó. 2022. Vamos ver o que ela tem de difícil. Ou não. Paulo Filho pretende ajuizar uma ação de cobrança em face de Arnaldo, tendo em vista um contrato de compra e venda firmado entre ambos. Beleza. As alegações de fato propostas por Paulo podem ser comprovadas documentalmente. E existe tese firmada em julgamento de caso repetitivo. Aí eu pergunto para vocês. É difícil estudar para a OAB, sendo que a gente viu duas questões, uma de 2018, outra de 2000, sei lá quanto, aí vem uma de 2022, prova recente, e traz o assunto que eu disse, grava o básico. Grava o básico. Agora vamos ver se isso aqui vai ajudar a gente, de fato, se vai ser parecida com a questão anterior ou não. Beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, aqui é a tutela de evidência. Não é isso? A gente já sabe. A gente acabou de ver, é tutela de evidência. O juiz ele vai poder fazer o quê? Decidir liminarmente, sem necessidade de ouvir a outra parte, não é isso? É isso. Então, pronto, bora lá. Ao questionar seu advogado sobre sua pretensão, Paulo Filho buscou saber se existia a possibilidade de que ele fosse concedida a tutela de evidência, com o intuito de sanar o problema da forma mais célere. Aí tu vai dizer o quê? Sim, porque eu estudei isso e gravei o básico lá do 311. Então, bora lá. Letra A. A tutela da evidência será concedida, caso seja demonstrado o perigo de dano ou risco de resultado do processo. O que foi que eu falei a você na hora que eu li o caput lá do 311? Que para tutela de evidência, eu não preciso disso. É para de urgência. Letra B. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado do processo. Beleza. Quando ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, errado, porque isso aqui está lá no inciso 1º do 311 e ele não entra na exceção. Letra C. A tutela de evidência será concedida. Certo. Independentemente da demonstração de perigo de dano. Certo. Ou de risco ao resultado útil do processo. Certo, porque isso aqui é lá da tutela de urgência. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante, artigo 311, inciso 2º, combinado com o parágrafo único, letra de lei, não tirou nada, só fez
Só o copia e cola. É letra C ou não é? Letra C. Muito fácil, questão tranquila, sabe? Vamos ver o erro aqui da letra D, né? Aqui é o gabarito, gabarito. O processo civil é assim, pô, é mais tranquilo. Pelo menos aqui, né? Quando não mexe com jurisprudência, tá de boa, né? Quando ele fica pegando só a letra de lei, a gente só tem que ter o trabalho de ficar lendo, relendo, lendo, relendo, tentando gravar algumas coisas. Letra C. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do risco de perigo de dano ou risco ao resultado do processo, somente quando a petição inicial constituída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de direito do apoio ao que o réu não põe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Isso aqui não está lá na nossa regrinha 311, né? E ele trouxe aqui o somentezinho, tchau. Gabarito, letra C. 311, inciso segundo, combinado com inciso segundo, combinado com o parágrafo único. A gente memoriza, não tem como, memoriza. Dá de memorizar. Vamos ver aqui se tem alguma da última prova. Se não tiver, com certeza vai cair na próxima. Daqui a 2016. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência, indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para o seu caso, deixa eu pegar aqui, pronta solução, ela procura um advogado que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia. Isso aqui tudo trazendo aquela ideia de quê? De urgência e tudo mais. Vamos ver aqui. Segura. Com o pedido de tutela antecipada, ele quer logo para que seja feita essa cirurgia. Para sua efetivação imediata. Sem oitiva do réu. Então, ele quer que seja naquele padrão liminar. O advogado ainda sustenta que não poderá propor ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. Segura, isso aqui é o argumento do advogado. Pô, ele está trazendo a ideia aqui de urgência, a gente está com uma ideia aqui de urgência, necessidade aqui imediata. Aí o advogado está querendo que se corra atrás de documento, porque ele está dizendo que ele não vai poder juntar isso posteriormente. Ele está certo? Ele quebra toda a ideia de urgência, de imediatidade. Ele está errado. Olha o que ele diz. Não poderá propor ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial. Ele condicionou. E a depender da condicionante, ela tem um caráter negativo e que indica um erro. E ele errou. Se eu já peguei a ideia de que ele errou, deixa eu ver o que a gente consegue eliminar aqui. Ó, corretamente? Corretamente. Eu não leio, porque eu já sei, eu já peguei lá no enunciado a ideia. Eu não vou perder tempo lendo isso aqui. Eu só leio o início. Ó. Agiu corretamente? Agiu corretamente? Não. Ele errou. Qual é o gabarito? Ou é letra A ou é letra B. 50% de chance de acertar. E 50% de chance de errar. Eu também vou na B. B de bola. Vou na B. Deixa eu ver o que está errado aqui na letra A, então. O advogado equivocou-se. Trata-se de tutela cautelar e não antecipada. De modo que o pedido principal terá de ser formulado pela autora no prazo de 30 dias, nos mesmos autos. Deixa eu ver a letra B. O advogado equivocou-se, porque a urgência é atual, contemporânea, à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade de posterior aditamento à petição inicial. E como seria essa peça dele? É uma peça onde ele só ia focar na parte da tutela, entendeu? O pedido principal era só isso, ele não ia fazer aquela peça bem elaborada e tudo mais, não. Ia focar só na urgência. E depois, só na tutela de urgência. Depois, ele ia fazer todo o aditamento de qualquer outra documentação posterior. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Tranquilo?
Vai ter outras aqui, vai ter outras questões sobre isso. Gabarito letra B de bola. E quando ele fala urgência contemporânea, faz a associação, atual. A urgência atual é imediata, entendeu? E está diante lá da premente necessidade. Professor, Oi. nessa questão aí da preliminar, pelo fato que coloca lá 30 dias, né? E o pedido principal é a cirurgia, né? Aí Sim. foge do contexto de Aí urgência. foge a lógica. Entendeu? Foge a lógica. Dá para dominar essas questões, mas tem que treinar, a gente tem que treinar, porque senão a gente não é nem a questão de estudar muito, é estudar as questões, entendeu? Entender como é que ela funciona, como é que funciona aqui todo esse esquema que eles fazem na hora de elaborar os casos hipotéticos. É aqui que está o segredo, entendeu? É aqui que está o segredo. Aí a segunda parte é analisar as questões, que se eu matei a questão aqui, ó, analisei o caso hipotético, já saquei o que ele quer, aí nas questões, nas alternativas, eu já consigo eliminar 2, às vezes até 3. Aí sobra só o gabarito. Aí tu vai ver, o gabarito tá de boa. Aí se tu for ler as outras, tu vai ler coisa que tu parece que tu nunca nem viu, mas tu sabe que é aquela ali, tu vai ficar preocupado querendo saber, entender as outras alternativas, se tu já matou a questão. Não, aí o cara ganha tempo. E já imaginou ler 80 questões nesse padrão aqui? É cansativo, pô. Quinta, o senhor João, pessoa idosa beneficiária de plano de saúde individual da Sociedade ABC, começa a sentir fortes dores no peito durante a madrugada. Ele vai pegar a mesma ideia da questão anterior. Isso, ocorrido por seus familiares, é encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima. Então, o negócio aqui é sério, é grave, é urgente. O médico responsável pelo atendimento constata um quadro clínico grave, com risco de morte, ó, risco de morte. Presta atenção, se a questão anterior não vai ajudar aqui. Sendo necessário imediato, a gente vai pegando as palavrinhas, encaminhamento do senhor para uma unidade de terapia intensiva. Ao ser contatado, o plano de saúde informa que não autoriza a internação, uma vez que o senhor João ainda não havia cumprido o período de carência. Imediatamente, um dos filhos do senhor João elabora a ação cabível e recorre ao plantão judicial do tribunal, do estado em que reside. Beleza. A partir do caso narrado assinado, ele vai querer saber o padrão, acho que da peça aqui, da tutela. Vai ser mesmo. A ideia da questão anterior vai ajudar a gente. Bora lá. Letra A. A tutela de urgência, se requerida, deve ser deferida, tendo em vista os princípios da cooperação e da não surpresa, que rege a codificação processual, após a prévia oitiva do representante legal, no prazo de 5 dias. Ixi, o cara já morreu, né? Até fazer isso aí tudinho, o senhor João já foi velado. A gente já elimina. Bora ver aqui a letra B. Uma vez demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o magistrado poderá conceder tutela de evidência, autorizando sua internação provisória. Segura aqui, ó. Vamos ver a letra C. Ixi, já apareceu aqui, ó. Diante da urgência do caso, contemporânea, atual, né? Contemporânea à propositura da ação, a petição inicial redigida poderá limitar-se só ao pedido da tutela, que eu falei lá em cima, e a indicação do pedido final. Uma vez concedida a tutela antecipada, o autor deverá editar a petição, né, juntar o que for necessário, em 15 dias, ou outro prazo que o juiz achar melhor. É o gabarito, não é? É. Gabarito letra C. Informações correlatas na questão anterior. Beleza? Gabarito letra C de casa. Deixa eu ver aqui o erro da letra D. Concedida a tutela provisória requerida pelo João, ela conserva sua eficácia na pendência do processo, apenas podendo vir a ser revogada ou modificada com a prolação da sentença. De novo, ele trouxe a mesma coisa que aparece na questão anterior. A ideia de final da instrução processual. Mesmo padrão. Essa aqui é de 2017, a que a gente fez era de 2016. Entendeu? O assunto ele vai ter que reaparecer. Então, eles vão só reelaborar aqui o caso hipotético, mas fica parecido.
Sexta. Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo de medicamento X para sobreviver. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada de que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais oferecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você como advogado para elaborar a petição e ajuizar a demanda que obrigue o poder público ao fornecimento do medicamento. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamento em caráter antecedente e tão somente a indicação da tutela final. 2018, 2017, 2016. É o mesmo assunto? É. A gente pega informação da questão 16, da de 2016, 2017, e só complementa aqui, ó. A gente já viu isso aqui de antecedente, a gente já viu essa ideia do pedido da tutela e do pedido final, e depois um prazo para ditar em 15 dias, ou outro prazo maior que o juiz achar, que o juiz vier a fixar. A gente já sabe isso tudinho. A respeito do caso mencionado, assinado. Aqui é uma tutela de evidência ou de urgência? De urgência. É ou não é? Deixa eu ver aqui o que está errado aqui na letra A. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela de evidência em que se requer... Ah, tá bem aqui. A gente não fala nisso em tutela de evidência, a gente só fala isso em tutela de urgência. Letra B, o procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedido, o pedido final é requisito? Não, aqui não. A gente já sabe que não. Não precisa fazer aquela peça completa, totalmente elaborada, não. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação do requerimento de tutela para antecedente para o fornecimento do medicamento. É isso? Ocorrerá o deferimento de plano, caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela. Errado. Qual é o gabarito? Letra C de casa. Questão de 2018, seguiu o mesmo padrão das anteriores. Deixa eu ver aqui a outra. Parece que tem mais uma. Que são 9 ou são 10 questões só de tutela. De 2019. Vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa. Pedro, na qualidade de advogado, é procurado por Alfredo para que seja proposta uma demanda em face de João, já que ambos não conseguiram se compor amigavelmente. Vai lá. A fim de embasar suas alegações, Alfredo entrega a Pedro documentos. Começou aqui, documentos. Que efetivamente são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência dos pedidos, Pedro requer a concessão de liminar. Segura. A ideia de liminar aqui só com documentos não cola, falta mais coisa. Aquela parada da súmula ou da tese, né? Malgrado a existência, tá aqui, ó. Tese firmada em julgamento de recurso repetitivo. Alfredo, o juiz indeferiu. Ó, o juiz poderia indeferir sob o fundamento de que não existe urgência capaz de justificar o requerimento. Aí eu vou lembrar daquela história. Rapaz, pegando de novo aquele padrão de que o juiz vai errar e eu, como advogado, vou ter que me virar nos 30, eu vou dizer que a decisão do magistrado está o quê? Incorreta. E onde tiver correta eu risco. Então, bora lá. Risquei. Ganhei tempo. Agora eu fico entre letra B e letra D. Qual é o gabarito? Letra B, Geise, letra B, Laís, letra B.
É letra B. Tem pra onde correr, não. Parece até que é a mesma questão. Não, letra B. Letra B, pois, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente ou houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo, como no caso, a liminar pode ser deferida. Letra C, incorreta, pois a tutela de evidência sempre, esse sempre aqui até dói no meu ouvido. Errado. Difícil? A primeira questão, não, essa aqui foi difícil. Mas depois que eu falei que vai girar tudo lá entre o 311, é o principal, né? A gente está vendo que é o principal aqui, 311. A gente tem o 300, mas o tá principal aqui é o 311. Vamos ver aqui se tem mais uma envolvendo esse 311. Praticamente todas que a gente viu aqui chamou o 311. E essa daqui. Envolveu o dinheiro. Então não tem ninguém morrendo, não. Parece, né? Ah, já olhei aqui, ó. Tem. Tiago, empresário com renda mensal de 1 milhão. Ajuizou a ação pelo procedimento comum em face do plano de saúde X, com pedido de tutela provisória de urgência. Para que o plano seja compelido, né? Compelido, obrigado, a custear tratamento médico no valor de 300 mil. Beleza, né? Ele coloca isso aqui tipo um gatilho. Pô, o cara recebe 1 milhão por mês e quer pro plano pagar a cirurgia dele. Claro, você está pagando o plano para quê? O juízo, embora entendendo estarem presentes a probabilidade da existência do direito alegado por Tiago e o risco à saúde, condicionou. O que eu falei numa questão da agora? Sobre a ideia da condição. Que a condição, a depender da situação, ela pode gerar um caráter negativo, o que pode deixar o enunciado, a alternativa ou a ideia levantada errada. Ele condicionou a concessão da tutela provisória de urgência à prestação de caução equivalente a 100 mil, mas cuidado. Isso é dependendo do enunciado. Vamos ver aqui se essa condição está de fato negando ou não. Bora lá. Condicionou a concessão da tutela provisória de urgência à prestação de caução equivalente a 100 mil, de modo a ressarcir eventuais prejuízos que o plano X possa sofrer em havendo cessação de eficácia da medida. Ou seja, está querendo dizer o seguinte, e olha, eu vou conceder, desde que tu faça um depósito de 100 mil, caso, ao longo desse processo, a tua tutela venha a ser cancelada. Entendeu? Venha a ser indeferida posteriormente. Aí é tipo uma precaução. Ó, até o nome combina, caução com precaução. Isso aqui pode. É só uma garantia, caso ele perca a tutela dele mais na frente. E o plano não ficar no prejuízo dos 300 mil. Isso aqui pode. Pode. Se não sabiam, agora vão saber. É admissível. A este respeito, assinale. A exigência de caução para a concessão de tutela provisória de urgência, no caso em tela, é desprovida de fundamento. Não. A decisão judicial que condicione a concessão de urgência à prestação é impugnável por meio de preliminar no recurso de apelação. Não. Qual seria, então? Qual seria o recurso aqui? Decisão. Decisão. Contra a decisão, cabe o quê? No processo civil. Agravo de instrumento. Ele colocou aqui apelação, preliminar de apelação, nada a ver. Apelação é contra a sentença. C, a decisão está em desconformidade. Não, não está. Já falei que pode, né? A exigência de caução para a concessão de tutela provisória é admissível, beleza. Como forma de proteção ao ressarcimento de danos que o requerido possa sofrer em virtude da tutela. É esse aqui. Se não sabiam dessa possibilidade, agora vocês já sabem. Acrescentou aqui, né? Acrescentou informações para a gente. Beleza?
Isso está lá no 300. Esse pulou para 300. Mas 300 parágrafo, acho que é um parágrafo também. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória para ressarcir os danos à outra parte, que possa vir sofrer, podendo a caução ser dispensada, se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, que é o padrão, né, que a gente pega. A ideia da hipossuficiência, então, não é essa necessidade de caução, mas quando envolve a galera mais abastada de dinheiro, existe essa possibilidade. Nona, deixa eu ver, 2022. Prova 35, prova 35, com duas questões de tutela. Esse aqui é outra. A gente já fez uma hoje. Com o objetivo de obter tratamento médico, a maioria envolve esse negócio de médico, né? De hospital, plano e tudo mais. Com o objetivo de obter tratamento médico adequado, internação em hospital particular, Pedro propõe uma demanda judicial em face do plano de saúde X, com pedido de tutela provisória de urgência incidental. Concedida, né? Devidamente cumprida pelo réu, é proferida sentença pela improcedência do pedido apresentado por Pedro, a qual transita em julgado diante da ausência de interposição de qualquer recurso. O réu, então, apresenta em juízo requerimento para que Pedro repare os prejuízos decorrente da efetivação da tutela provisória anteriormente deferida, com o pagamento de indenização referente a todo o tratamento médico dispensado. Será que você pode isso? Sim ou não? Diante da situação, é correto afirmar que, de acordo com o Código de Processo Civil, o autor responde pelo prejuízo, sendo que quando chegou no final ele perdeu. Sim ou não? É lá no 302 que fala sobre isso. Resumindo, anotem, né? Vai do 300 ao 311. E foca no 311. Mas tem essa possibilidade da parte responder pelo prejuízo por conta da efetivação da tutela de urgência, caso a sentença lhe seja desfavorável. Existe isso? Existe essa possibilidade. Não somente ela, tem mais. Mas a sentença sendo desfavorável, existe essa possibilidade, sim. Qual o gabarito então dessa questão? Parecendo letra A, não é não? O autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória de urgência causar ao réu, dentre outras hipóteses. E uma delas, se a sentença lhe for desfavorável. Essa aí mesmo. Letra A. Aí tem as outras hipóteses que estão lá no 302. A gente vai já ver elas aqui. Posto contra. Deixa eu ver aqui o que tem nessa daqui. Não há previsão de indenização pelos prejuízos. Ah, sim. A liquidação e a cobrança da indenização referente ao prejuízo sofrido pelo réu da efetiva tutela, seguindo a regra geral, deve ser objeto de ação própria, descabendo a apresentação do requerimento nos próprios autos. A indenização pretendida pelo réu afasta a possibilidade de reparação para eventual dano. Não, nada a ver. Se tem a possibilidade de indenização, letra A. E decoreba. Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver aqui, a gente vê quais são as outras hipóteses. Ó, 302. A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, que foi o nosso caso. Obtida liminarmente tutela em caráter acidente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Ocorrer cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. O juiz acolheu a alegação de decadência ou prescrição da pretensão. Aí, parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que é possível. Então, tem a possibilidade de ser em processo autônomo também. Mudando de assunto, suspensão e extinção do processo. Eu acho que essa aqui eu coloquei mais duas questões de concurso. Então, bora lá. Questão 2022. Eita, rapaz. Bora ler, né?
A Adriana ajuizou a ação de cobrança em face de Ricardo para buscar o pagamento de diversos serviços de arquitetura por ela prestados e não pagos. Presta atenção, presta atenção. Saneado o feito, o juiz de primeiro grau determinou a produção de prova testemunhal, requerida como indispensável pela autora, intimando-a para apresentar o seu rol de testemunhas, com o nome deles. Transcorrido mais de um mês, a Adriana, embora regularmente intimada, manteve-se inerte, não tendo fornecido o rol contendo a indicação de suas testemunhas. Diante disso, o juiz determinou a derradeira intimação da autora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias. O que é isso aqui? Derradeira intimação. É português. A ideia de último. Derradeiro, último. É dizer, foi a última intimação da autora, acabou, não tem mais outra, para poder dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, ou seja, ele não ia mais dar nenhuma vez aqui para ela. Essa intimação foi feita pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Fim do prazo, sem manifestação, foi proferida, a requerimento de Ricardo, sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista o abandono da causa pela autora por mais de 30 dias, condenando a Adriana a pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Vamos ver o que as alternativas querem. Na qualidade de advogado de Adriana, sobre essa sentença, assinale a afirmativa correta. Ver o que dá para fazer aqui, né? Não, primeiro bora analisar. A sentença está correta. Deixa eu ver aqui. Tem algum erro? Se eu for pegar aquele padrão de novo, né? A sentença está errada, tem alguma coisa errada aí. O que eu poderia eliminar aqui? Sendo que a gente pegou a ideia de que está errado, a gente só tem que saber onde é que está o erro. Mas bora aqui, primeiro aqui analisar se tem alguma que diz que está correta. Tem uma. Aqui ele está trazendo prazo de 30, 60. Aqui ele está dizendo que o CPC não prevê hipótese. A gente já elimina também. Está dizendo que não tem hipótese de extinção do processo por abandono de causa. A gente vai ficar só com letra A e letra C. Não é isso? Qual é o gabarito? Eu respondendo essa prova, eu também jogaria outro macete. Eu desconfiaria desses 60 dias. É letrar o gabarito ou não? É, letra A. Porque com certeza ia vir na minha cabeça alguma coisa. Acho que eu já li alguma coisa sobre esse negócio de abandono de causa em relação a 30 dias e tudo mais. Mas como aqui disse que estava correto, eu eliminei. E aqui falou que tem 60, eu marcaria a letra A tranquilamente. Só puxando os insights na cabeça. Mas desde que tu só consegue fazer isso, tu lê alguma coisa do código. Senão, tu não consegue fazer esses estalos na tua cabeça, não. É letra A, o gabarito. Está incorreta, pois, para que o processo seja extinto por abandono de causa, o CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora para promover os atos e as diligências que lhe incumbir no prazo de 5 dias. Beleza? Porque tem essa possibilidade? Tem. Quando as partes são negligentes e deixam o processo parado por certo período. Aí tem essa possibilidade de julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Porém, tem a regrinha, né? Concedido prazo de 5 dias para as partes se manifestarem e tudo mais, etc. É tipo assim, a última chance de prosseguir ou não. E essa intimação deve ser feita pessoalmente. É o que fala, né? CPC. Beleza? Intimação pessoal. E aqui ele falou intimação na figura do advogado, uma coisa assim, cadê? Ó, diário oficial na pessoa de seu advogado, constituído nos autos. Vem aqui. Gabarito, letra A. Decoreba. Não exige nada demais aqui, a não ser ficar lendo o Código de Processo Civil.
De hora que parece chato, não parece chato estudar processo civil, fazer leitura do... Depois o cara começa a pegar o jeito. Aí começa a gostar. Questão número 11. Roberto ingressou com ação de reparação de danos em face de Carlos, cirurgião plástico, devido à sua insatisfação com o resultado do procedimento estético por ele realizado. Antes da citação do réu, Roberta, já acostumada com sua nova feição e considerando a opinião dos seus amigos, troca de ideia e desiste da demanda proposta. Já foi proposta. A desistência foi homologada em juízo por sentença. Após 6 meses, quando da total recuperação da cirurgia, Roberta percebeu que o resultado ficara completamente diferente. Razão pela qual resolve ingressar novamente com a demanda. Beleza. Ela ingressando novamente, tem algum impedimento? Aí para ela? Não. Mas tem uma coisa interessante, que quem não sabia, procura saber e aprender. Ó, dei entrada no processo. Aí não deu muito certo, foi extinto o processo sem resolução do mérito. Beleza. Mas eu ainda estou insatisfeito, eu quero resolver esse problema. Quando eu vou fazer a distribuição, já usei a palavra, quando eu vou fazer a distribuição, né, vou protocolar minha petição inicial, na primeira vez que eu faço isso, essa distribuição, ela é tipo que automática, entendeu? Eu não sei para onde é que vai, qual é o juiz que vai pegar, entendeu? A depender de qual vara, se tem várias varas nesse fórum, pode ir para qualquer um deles. Aí o que acontece? Juiz X pegou esse processo e julgou extinto sem razão do mérito. Quando eu for protocolar esse processo de novo, já não vai ser mais feita essa distribuição automática, que vai para qualquer um. Ela vai para o primeiro, para poder respeitar a questão do juiz natural. E a gente dá um nome para isso. Distribuição por dependência. Ela vai poder protocolar de novo? Vai, sem problema nenhum. Ela não teve o problema dela resolvido. E na afastabilidade de jurisdição, ela tem o direito dela de novo, procurar o judiciário para tentar resolver esse problema. Mas como ela já está indo pela segunda vez, aí respeita o princípio do juiz natural. Aí vai para o mesmo o juiz que pegou inicialmente. É uma distribuição por dependência. Se tu já sabe que é o juiz, tu coloca até no endereçamento logo certinho aquela babação toda, né? Excelentíssimo senhor, doutor e etc. Agora, não sendo, o cara segue aquele padrão, ao juízo. Beleza? Mas aqui no caso dela, distribuição por dependência. Aí vem aqui os outros falando besteira. Extinta. Protocolei de novo, vai dizer extinta sem resolução do mérito. Extinta sem resolução do mérito. Submetida à livre distribuição. Não. Livre distribuição é na primeira vez que ela protocolou. E agora vai ser distribuição por dependência. Gabarito letra C. Se não sabiam, aprende isso aí. É coisa fácil de memorizar, de aprender. Beleza? Distribuição por dependência. Gabarito, letra C de casa. 2017, questão. Talvez uma questão diferente, né, para muita gente. Ou não. Eu acho que quem tem mais prática saberia isso aqui. Questão número 12. Uma questão aqui de juiz. Deixa eu ver se essa questão é difícil. Prova da FGV, TJ do Amapá, AP Amapá. Bora lá. Acho que dá para acertar essa questão aqui. Ou não, né? Deixa eu ver aqui. Não, ela traz um negócio legal que vocês vão aprender hoje. Bora lá. Menor, com 16 anos de idade. Por que não colocou assim um nome, né? Ou o nome do cara é menor. Vou botar aqui, eu vou botar aqui. João. João. Com 16 anos de... Não, peraí. Como é atual, né? Eu vou botar Enzo. João é das antigas. Enzo, com 16 anos de idade, intentou perante juizado especial. Ó, juizado especial. Estuda aquela lei lá, 9.099.
Então, ele entrou no juizado, ajuizou lá, deixa eu ver, ação indenizatória, em que pleiteava a condenação do réu a lhe pagar a verba indenizatória correspondente a 30 vezes o salário mínimo. Validamente citada, a parte ré, sem prejuízo das suas matérias defensivas de natureza meritória, suscitou, bora lá, o polo passivo da ação, né? Na preliminar, o que ele fez? Incompetência de foro. E o que mais? Irregularidade da representação processual do autor, que outorgar o instrumento de mandato ao seu advogado sem que estivesse assistido por seu pai ou por sua mãe. Será se de fato esse argumento aqui cola? Sim ou não? 16 anos de idade, juizado especial. Considerando que os vícios processuais arguídos efetivamente se configuraram, então ele já deu a dica. Ele está dizendo, ó, de fato tem vício aí. O que o juiz vai fazer? O que o juiz vai fazer? Nesse caso bem aqui, aí é que vem a diferença. A regrinha aí para o juizado especial. E a gente tem regrinha aqui para regras do processo civil normal. Se fosse, seguindo o padrão lá do processo civil, justiça comum, de boa, o cara entrou com ação, se fosse esse mesmo caso lá, o que ia fazer, o que aconteceria quando eu entro com essa exceção de incompetência? Aí o juiz se declara incompetente, depende da competência dele, e remete os autos ao juiz competente. Porém, aqui é diferente. Quando se trata de juizado, extinção do processo, entendeu? Se não sabiam, vão ficar sabendo agora. Mas, resumindo, é uma coisa fácil de saber para uma prova de juiz? Não, com certeza os caras acertaram isso aqui de boa. Regrinha para o juizado especial é extinção do feito. Extinção do feito. Agora, se fosse lá na justiça comum, seguindo o padrão CPC, remessa dos autos para o juiz competente. Agora, para onde é que tem isso? Letra A, determinar a intimação do autor para regularizar? Não. Determinar a intimação do autor para manifestar renúncia ao valor que exceda ao patamar? Também não. Olha como ele fala declinar aqui, ó. Declinar competência, quer mandar para o juiz competente? Não. Audiência de conciliação e tudo mais? Nada a ver, ignorou todo o pedido do cara lá. Proferir sentença em que julgue extinto o feito sem resolução do mérito. Gabarito. Letra C de casa. É uma questão difícil? Não. Para juiz não é uma questão difícil, não. Com certeza foi para não zerarem. Mas é só ler a Lei 9.099, que está tudo lá. Porque ele também entra na parte da legitimidade, que fala que o incapaz ele não pode fazer parte. Entendeu? Não pode fazer parte. Aí tem outras regrinhas lá. Aí vai trazer também o artigo que fala da extinção do processo. E uma delas vai correlacionar essa ideia de incapacidade. Gabarito, portanto, letra C. Vamos ver outra aqui. Em razão de indícios de irregularidade cometidas pelo gestor Caio, foi instaurado processo... preste atenção. É questão atual. Por que essas questões aqui? Tu fica esperto, entendeu? Se as questões da OAB, os casos hipotéticos, ajudam a gente a entender a banca, as questões da OAB, ou as questões que a FGV faz para concurso, deixam a gente mais esperto. Então, preste atenção como essa questão ela é relativamente fácil, mas, no primeiro momento, não consegue enxergar isso. Fica de olho. Em razão de indício de irregularidade, pelo gestor Caio, foi instaurado o processo de fiscalização. Segura. Entendendo que o seu direito à ampla defesa não estava sendo observado, Caio intentou demanda para obter a invalidação do processo administrativo. Então, estava rolando lá dentro na esfera administrativa, do órgão dele de trabalho, ele, rapaz, eu vou procurar o judiciário agora. Então, ele entrou no judiciário para buscar o quê? A invalidação do processo administrativo, requerendo, a título de tutela provisória, a suspensão.
Tomando contato com a petição inicial, o juiz reputou presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, determinando suspensão do processo administrativo. Beleza. Vindo a tomar conhecimento do fato, Tício, aqui é outra pessoa, aqui é Caio, e agora vem Tício. Tício, outro gestor, cuja atuação estava sendo fiscalizada pela controladoria, em outro processo, só que distinto do de Caio, entendendo que o seu direito à ampla defesa também havia sido violado, pleiteou o ingresso no polo ativo do feito em que Caio figura como demandante. Está bem aqui, ó. Deixa eu só resumir. Eu entrei com processo judicial, pedindo o quê? Suspensão lá desse processo administrativo. Beleza. Entrei aqui. Aí o meu colega de trabalho, tá com o mesmo problema, ele vem e entra no mesmo processo que eu. Pode isso? Deu para entender? É tipo dizer, ele quer pegar carona no meu processo, sendo que o problema dele é outro. Ele pode fazer isso? Não. Claro que não. Isso vai ferir qual princípio do processo civil? Eu já falei esse princípio hoje. Isonomia? Nada a ver com isonomia. Cada um no seu quadrado. Cada caso com seu cada problema com seu juiz. Cada demandante com seu juiz. E o cara quer entrar no meu processo para resolver o problema dele com o meu juiz, ele vai ferir qual princípio? Princípio do juiz natural. Ele vai ter que demandar, ele vai ter que entrar com a ação dele independente da minha. Ele está querendo pegar carona no meu processo, tá bem aqui, ó. Ele pleiteou o ingresso no processo de Caio. Não pode. É muito simples, é só tamanho aqui a questão. É muito simples. E é uma questão de auditor federal. É só entender o enunciado. Violou aqui o princípio do juiz natural. Ele vai ter que entrar com o processo dele independente do meu. Observando que o mesmo vício no processo administrativo respectivo pareceu configurado, o juiz da causa, após acolher a manifestação de Caio a respeito do tema, admitiu, o juiz louco, né? Admitiu o ingresso de Tício no feito, estendendo-lhe os efeitos da liminar e determinando a citação da parte ré. Pode-se afirmar que a decisão judicial está o quê? Completamente errada, incorreta, por ser incompatível com o princípio do juízo natural. Tá bem que é a resposta? Muito fácil. É só entender o enunciado. De questão de auditor. Vamos estudar que o auditor está ganhando mais de 25 mil reais. Auditor federal. Outra de juiz. A vítima de um atropelamento ajuizou a ação em face do condutor do veículo, pleiteando a sua condenação ao pagamento das verbas indenizatórias dos danos materiais e morais. Beleza. Depois de ofertada a peça contestatória, o cara entrou com a contestaçãozinha dele, veio aos autos a notícia de que, em razão do mesmo fato, o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do réu, a qual foi recebida pelo juízo criminal, estando o processo ali em curso, em fase de colheita de provas. Agora, presta atenção. Olha aqui, ó. Tem um condutor do veículo. Vou dar um nome para esse danado aqui. Caio. Esse aqui é o condutor do veículo. Beleza. Atropelou a vítima, Maria. Tranquilo. Maria entrou com uma ação indenizatória no juízo cível. Bota bem aqui. No cível. Beleza. Aí depois, por conta desse fato, desse episódio, o Ministério Público, ó, oferece denúncia. Isso aqui já é o quê? Esfera penal. Beleza, Arthur, mas a gente sabe aquela parada lá de independência das instâncias. Pode ficar tramitando os processos administrativos, civil, penal, de forma paralela.
Beleza. Mas tem algumas exceções aqui. Esse processo penal aqui, que está em andamento, está na fase de colheita de provas, vai ter algum reflexo nesse processo civil? Que vamos supor, até então, se tem um processo penal, aqui a gente vai tentar provar o quê? Autoria ou negativa de autoria. Sendo assim, seria sensato ter um reflexo em relação ao processo civil. E o processo civil aguardar alguma coisa aí. Ou não faz sentido o que eu falei? Faz sentido o que eu falei. Tem que aguardar um pouquinho. Mas também esse prazo não é eterno, não. Tem um prazo. Tem um prazo. Então, bora lá procurar onde é que fala desse negócio de que tem que ter suspensão do processo na esfera civil. Bora lá. Nesse contexto, é lícito ao juiz da causa civil, da civil. Ó, determinar suspensão, extinguir o feito, não. Isso aqui não. É suspender e aguardar um pouquinho. Ó, aqui ele falou extinguir, aqui ele falou declinar competência, nada a ver. Ou é letra A ou é letra B. Aí eu falei para vocês que tem um prazo, não é eterno. Tá aqui. Prazo determinado, gabarito letra A. Juiz. Quem quer fazer prova de juiz aí, ó? Pode estudar. Não é tão difícil, não. Pelo menos a prova objetiva. A dissertativa que é mais pesada. É a guarda de decisão criminal devendo vigorar até a... Não, isso aqui não. Porque tem um prazo. Tem um prazo. Gabarito letra A. Deixa eu ver se tem mais alguma de concurso. Igual a B, isso foi só para complementar. Não, agora dá o AB. Formação do processo e petição inicial. Deixa eu ver aqui, tomada. Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeira e britadeira, a residência de Dayana acabou sofrendo algumas avarias. Começou a rachar a parede. Dayana ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este apresentou contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal-estar que vivenciou, Dayana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar pedido de condenação em danos morais. Na mesma ação. Já teve contestação e tudo mais. Será se ela pode ou também tem um momento certo para eu pedir a indenização por danos morais? Ela pediu só o reparo. Só a parte material. É possível aditamento? Sim ou não? É possível. Até o saneamento do processo, é possível aditar ou alterar o pedido e a causa do pedido. Mas tem a ideia do consentimento do réu. Entendeu? E ainda é assegurado o contraditório nessa parte. E contraditório oral. Acho que é oral. Bora lá. Considerando o caso narrado, assinar a afirmativa correta. É possível, é possível, é possível. Só tiro uma, né? Eliminei só uma na história. Letra A, é possível aditamento, uma vez que até o saneamento do processo é permitido alterar ou aditar o pedido, sem o consentimento. Eu falei que tem que ter o consentimento. Letra B. É possível aditamento. Letra B não, letra C. É possível, eis que até o saneamento do processo é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com o consentimento do réu. Isso aqui. E ele ainda tem aqui ainda é assegurado o contraditório para ele nesse ponto bem aí. Nesse ponto bem, só que o CPC fala que ele tem que fazer uma manifestação. Não, oral não, estou confundindo.
a manifestação em 15 dias. Eu estou confundindo 15 dias com 15 minutos. Ele tem direito a fazer a manifestação dele nesse quesito aqui, em 15 dias. Gabarito letra C. O outro aqui colocou até a aprovação da sentença, não, errado. Até o saneamento, que é para poder ter esse prazo para ele contestar nesse ponto, nesse quesito do dano moral. Gabarito letra C de casa. Isso aqui é a prova da FGV. Você até cara de concurso. Dá uma olhada aqui no artigo. O autor poderá, até a citação edital, alterar o pedido independentemente do consentimento do réu. Calma. Observar aqui até quando? Até a citação. Não foi citado, posso fazer isso aqui, alterar, independente do consentimento do réu. Agora ele já sabe o que está rolando, aí eu tenho até o saneamento do processo para fazer alguma alteração. E ele ainda tem um prazo para contestar esse ponto, aditado, 15 dias. 16. Joana, em decorrência de diversos problemas conjugais, decidiu se divorciar de Marcelo. Contudo, em razão da resistência do cônjuge em consentir com a sua decisão, foi preciso propor ação de divórcio. Foram para o judiciário. Após distribuída a ação, o juiz determinou a emenda da inicial, tendo em vista a ausência de cópia da certidão do casamento celebrado entre as partes, dentre os documentos anexados. Considerando o caso narrado as disposições legais a respeito da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, assinando a afirmativa correta. Bora lá. Aqui é sobre petição inicial, né? Alguns requisitos e tal, da petição, e a possível consequência, etc. Letra A. Ausente documento indispensável à propositura da ação, a petição inicial deve ser indeferida de imediato? Não, né? A gente acabou de ver aí a possibilidade de aditamento. O autor será... faltou documento, o autor vai ser o quê? Intimado para emendar ou complementar a inicial, no prazo de 15 dias. Beleza? Então, nada de indeferimento. A certidão de casamento é documento indispensável à propositura de qualquer ação. Constatando-se sua ausência, deve o autor ser intimado para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 dias. Já falei aqui de prazo de 15, né? Ele botou prazo de 5 dias. Então, já matamos aqui. Ausente documento dispensável à propositura da ação, o autor deve ser intimado para emendar ou complementar a inicial no prazo de 15 dias. Pronto. Esse aqui. O outro, a ausência de documento dispensável à propositura da ação configura hipótese de improcedência liminar. Errado. O que a gente faz? O que o juiz faz? Emenda. Abre prazo para emenda inicial, 15 dias. Gabarito, letra C de casa. 16, falta só mais 2. Dezessete. As duas finais aqui para finalizar. Ó, essas questões bem aqui, e o concurso também. Só que elas são padrão seca. Ou seja, não tem caso hipotético. E por que elas são boas também? Por que a gente tem que fazer essa dosagem? Questões com caso hipotético e questões secas. As questões com caso hipotético vão melhorar a nossa compreensão de toda aquela historinha. Compreensão e interpretação. E as questões secas, tipo essas daqui, elas vão melhorar a nossa observação e memorização. Porque elas vão pegar muito na parte de memorização, essas questões secas aqui, ó. Beleza? Vou dar um ponto aqui, será que eu apaguei alguma coisa aqui? Não sei. Sim. Mas bora lá. Vai já ver aqui o que essa questão quer. Ah, não, acho que não, acho que tá certo. O pedido é um dos requisitos essenciais da petição inicial. De modo que, acerca do pedido, é correto afirmar que, na hora de fazer o pedido, se compreende no pedido principal, se compreende os juros contratuais. A gente fica assim, até achando que nunca leu isso no Código de Processo Civil, mas já leram sim.
Já, porque isso aí está lá do 320 para frente. Já leram? Entendeu? Já leram, sim. Quando vocês estudaram a parte de peça na faculdade, vocês leram esse artigo, tudinho para aprender lá toda a estrutura de uma petição e tudo mais. Então, vamos ver aqui o que está errado. Se compreende no principal os juros contratuais, o que está errado? Isso que eu falei, ele ajuda a gente memorizar. Não fala juro contratual, fala juros legais. Letra B. A sua interpretação considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Segura, segura. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as vincendas não serão consideradas incluídas se a prestação sucessiva é tipo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a 10ª prestação. E as vincendas são as futuras, dentro da ideia de sucessão. Ele está dizendo que não serão incluídas. Certo ou errado? Errado. Errado. Beleza? Porque elas vão ser incluídas, sim. Foge toda a ideia de prestação sucessiva. Entendeu? Foge toda a ideia de prestação sucessiva. Prestação sucessiva é parcelamento, bem, associa parcelamento de alguma coisa. Letra E. É lícito formular mais de um pedido em ordem alternativa, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. O que está errado aí? Exemplo aqui. Quando o cara entra com uma ação contra, deixa eu ver aqui, contra uma empresa. Aí não tem, você já vê aquela possibilidade, a empresa constatou que não tem dinheiro em caixa e tal, então eu vou agora atacar os sócios e tudo mais. Mas vocês não lembram daquela regrinha de ideia de subsidiariedade, ou seja, eu vou atrás do principal, não achei nada, eu vou atrás dos subsidiários. Assim vai, entendeu? Na sequência. Isso é a ideia de subsidiariedade, a mesma coisa nos pedidos. Eu tenho meu principal, aí não deu certo, vou seguindo a escadinha, dentro da ideia de subsidiariedade, de subsidiário, e não de alternatividade, ou um ou outro. Não é assim, não. Por mais que a gente coloque, a gente acha que essa ideia, não deu esse, vai esse. Não, é a ideia da subsidiariedade. Por isso que a gente coloca a ideia dos pedidos é seguir uma escadinha. Vou no principal, aí vou fazendo uma escadinha. Até o último é o menos interessante da história, entendeu? Aí vai só seguindo. É a ideia de subsidiariedade, não de alternatividade, como ele botou bem aqui. Ó. Beleza? Faz sentido o que eu falei? Que isso aqui ajuda a gente a gravar pontos interessantes que estão aonde? Na letra da lei. Então, se o cara pega a questão seca e pega a questão com caso hipotético, ele melhora de forma absurda. Gabarito, letra B de bola. Porque se tu ficar só nas questões de caso hipotético, tu pode ficar meio tapado quando pegar uma questão que está vinculada, está trazendo só letra de lei na sua base. Aí o cara dá uns vacilos besta. Entendeu? Ó, contratual é legal. Não serão consideradas? Será considerado. Alternativa, subsidiário. Entendeu? Ele só foi trocando algumas coisas. E aqui, ó, eu engoli a letra C, ó. O pedido deve ser certo, líquido e exigível. O que está errado aí? Essa tá certa, não tem nada de errado. Viu? Como a pessoa acha que está certa? Não está certa. O pedido deve ser certo e determinável. Verdade. Não tem esse negócio aqui de exigível. Não existe. Entendeu? Certo e determinado. Entendeu? O pedido deve ser certo e determinado. Vamos ver outra aqui. Gabarito de bola.
Eu fazia muito essas questões aqui, ó, para gravar certos detalhes. De acordo com o Código de Processo Civil, será inepta a petição inicial se, aqui, ó, ele quer para a gente marcar uma alternativa onde tem uma possibilidade que leve à inépcia da petição inicial. Os pedidos forem incompatíveis entre si. Onde é que está isso, Arthur? Vai lá no 330. 330 vai ter. Em 330 ele vai dizer quando que ela vai ser indeferida por inépcia, por ilegitimidade, por... Nananana. E aí ele vai trazer um parágrafo e vai dizer, considera-se inepta a petição inicial. Quando? Aí ele traz uma sequência. Aí tem que gravar. Aqui no caso o gabarito é... letra A. Será inepta quando os pedidos forem incompatíveis entre si. Beleza? Tranquilo? Eu já coloco outras questões sobre esse negócio bem aqui de petição. Acabei não colocando. Mas não se preocupe, quando for a parte da revisão final, vai aparecer questões aqui até vocês passarem mal. Aqui eu ainda estou suave. Ainda vou chegar o dia de fazer 40 questões por noite com vocês. Aqui a gente ainda está variando aqui entre 18, 20, 25. Essa aqui foi a última, gabarito letra A. Quando os pedidos forem compatíveis entre si. Aí, lógico que tem mais possibilidades aqui, ó. Ó, a petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente legítima, o autor carecer de interesse processual, não atende prescrição no artigo X. Aí vem aqui, considera-se inepta, foi o que ele pediu lá. Lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido foi determinado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite, o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer lógica, e quando tiver pedidos incompatíveis entre si, que foi o nosso gabarito. Os pedidos forem incompatíveis entre si. Gabarito, letra A. E por hoje é só. Beleza? Beleza. Estão Boa dispensados. noite.